Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Guilherme de novo, na nossa disciplina Meio Ambiente e Sociedade. Na aula passada, a gente falou sobre os problemas ambientais que ocorrem no Brasil e com uma especial preocupação com o nosso processo de urbanização. Hoje, a gente conversa um pouco sobre as conferências internacionais e nacionais, falando de Estocolmo a Rio mais 20. Vamos lá? Veja, a gente precisa também compreender, antes de iniciar especificamente, que as coisas ocorrem de acordo com um processo histórico, né? Nada ocorre por acaso, mas tudo passa por processos históricos. E a gente já vem vendo na disciplina que uma das grandes preocupações é justamente o problema da poluição, que tem as suas origens assim mais marcantes lá na Revolução Industrial, vista entre os séculos XVIII e XIX, né? Aquela utilização exacerbada, o início da utilização dos combustíveis fósseis a partir do carvão na industrialização e depois, no século XIX, a utilização do petróleo. E o petróleo acabou se tornando a grande fonte de energia da nossa época. Né? E claro que dentro de uma espécie aí de degrauzinho, a gente vai dar uma pulada logo para o século XX, né, a partir da Segunda Guerra, em que aí você começa a ter algumas preocupações bem específicas em função da questão da militarização. Né? As pessoas começam a ter o medo de um cataclisma nuclear, já que a gente vê, né, que um dos acontecimentos que marcaram o término da Segunda Guerra foi justamente o lançamento da bomba atômica nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Então, o mundo começa a se preocupar mais claramente com as questões ambientais relacionadas a um possível cataclisma nuclear. Né? Depois, na década de 50, parece que o pessoal dá uma esquecida desse negócio e você começa a ver uma industrialização mais acentuada. Né? E a gente vai ver, inclusive, no Brasil, né? Um processo acentuado de industrialização. E claro, quando você tem esse processo acentuado sem muita preocupação ambiental, você vê aí crescer demais a poluição e, claro, tem aí também uma contribuição muito clara das chamadas indústrias químicas e a utilização mesmo de agrotóxicos na agricultura, né, e outras substâncias que na década de 60 passam a determinar algumas percepções mais específicas a respeito da questão ambiental. Na década de 60, inclusive, é publicado um livro que se tornou clássico, né, no ambientalismo mundial, que foi o livro Primavera Silenciosa, de Rachel Carson. Então, você já tem aí, né, toda uma denúncia a respeito, né, do esgotamento dos recursos ambientais e também da poluição. Que no início da década de 70, final da década de 60 e início da década de 70, levam também a uma reunião importante de cientistas ligados ao Massachusetts Instituto de Tecnologia, o MIT, né, num chamado, e outras pessoas industriais, intelectuais e tal, que se reúnem num clube chamado Clube de Roma e começam a estudar e aplicar determinados cálculos matemáticos a respeito da utilização dos recursos e do lançamento de poluição também, e que levam, no início da década de 70, e mais especificamente no início do ano de 72, a publicar um livro chamado Os Limites do Crescimento. E que esse livro ele foi justamente um dos textos base que foram utilizados para discussão nessa primeira conferência, que é a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que foi realizada em Estocolmo, na Suécia, inclusive a data de 5 de junho, como Dia Mundial do Meio Ambiente, é justamente a data do início dessa reunião, em Estocolmo, 5 de junho de 72, e que determinou depois a declaração desse dia como Dia Mundial do Meio Ambiente. E, claro, havia aí uma grande disputa
entre países industrializados e países não industrializados, que seriam os desenvolvidos e os países ainda em desenvolvimento, a respeito da proteção do meio ambiente. Os países industrializados eles se preocupavam muito especificamente com a poluição industrial, com a escassez de recursos e de energia, com a decadência das cidades, e por isso eles pregavam uma espécie de crescimento zero e um controle populacional, porque a gente já viu em outras aulas que o aumento da população está muito ligado a também aumento da utilização dos recursos naturais e também ao descarte de resíduos, né? Entretanto, quando você vai para os países ainda em desenvolvimento, você tem uma preocupação muito clara em relação à pobreza, né? E esses países já diziam isso lá em 72 e eles estavam muito preocupados com o direito de crescer. Inclusive, alguns desejavam muito claramente ter acesso aos padrões de bem-estar dos países mais ricos. Pense numa equação que não fecha. Né? Claro que nós não podemos falar em crescimento zero quando você se refere a determinados países que precisam atingir determinados níveis de bem-estar da sua população. Mas você falar em ter os mesmos padrões dos países mais ricos é praticamente você desejar o suicídio da raça humana. Por isso a gente precisa pensar muito claramente e muito criticamente a respeito das nossas possibilidades de desenvolvimento, mas claro, isso foi um alerta importante que foi trazido por Estocolmo em 1972. Uma das coisas bem interessantes que foram resultado foi a instalação da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, e que começou a se reunir e em 1987 publicou um grande relatório, que também é considerado um grande clássico em relação ao ambientalismo mundial, que foi o chamado Relatório Brundtland, ou Nosso Futuro Comum. O que é que esse relatório preconizava? Primeiro, uma coisa importante, esse foi o primeiro documento internacional que trouxe o conceito de desenvolvimento sustentável. E ele preconizava a retomada do crescimento para erradicar a pobreza, tornar o crescimento econômico mais justo, equitativo e menos intenso em matéria-prima e energia. Buscava e preconizava também um atendimento às necessidades humanas de emprego, alimentação e saneamento, a manutenção de um nível populacional que fosse sustentável, ou seja, manter essa equação em relação, não crescimento zero da população, mas que também a necessidade de um controle para que não haja, para que não estoure a população mundial. Incluir também o meio ambiente e a economia no processo decisório dos países, assim como também preconizava o estímulo à cooperação internacional para reduzir os desequilíbrios entre os países. Os resultados, a repercussão desse relatório, publicado em 1987, foi uma também das bases para a discussão que se deu digamos assim, na conferência, que é um marco, o maior marco das conferências internacionais, que foi justamente a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, chamada Rio 92, porque foi realizada na cidade do Rio de Janeiro. Os objetivos dessa conferência foi justamente elaborar estratégias para conter a degradação ambiental e também promover o desenvolvimento sustentável. Daí a aprovação de uma série de documentos que foram resultados dessa conferência, que trazem algumas metas e também indicadores de verificação dessas metas. Quais foram esses documentos? A Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a Convenção sobre Mudanças Climáticas, a Declaração de Princípios sobre Florestas, a Convenção da Diversidade Biológica e também a Agenda 21. 10 anos depois, líderes do mundo se reuniram novamente na cidade de Joanesburgo, para a realização da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, que foi a Rio+10. Essa cúpula, ela, digamos assim,
ela foi meio que encoberta por uma série de circunstâncias que aconteceram no mundo, né, naquele período. Inclusive, vocês provavelmente se lembram do problema das Torres Gêmeas ocorridos em 2001 e que o mundo ainda vivia sob o medo da questão terrorista e tal. Isso tudo serviu um pouco para abafar a importância dessa cúpula realizada em Joanesburgo. Ela tinha o objetivo, claro, discutir as soluções já propostas desde 92 na Agenda 21 e implementar os compromissos assumidos em 1992. Ou seja, 92 tendo como marco, você vai ter aí várias outras reuniões que são para implementar aquilo que foi discutido e também para avaliar a implementação das ações já realizadas ou não realizadas, né? Então foram fixadas a partir dessa cúpula algumas metas para a erradicação da pobreza, do acesso à água, do saneamento e à saúde, a eliminação de produtos químicos perigosos, a preservação da pesca e a biodiversidade e a adoção de energias resultados. Em função, como eu disse, dessa conjuntura política e econômica, os resultados dessa cúpula foram ainda pouco dimensionados. Algo que, de alguma forma, tentou se resgatar em 2012, quando as conferências elas voltam ao Rio de Janeiro, a última conferência realizada, que foi a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que foi a Rio+20. Né? Qual era o objetivo dessa conferência? Discutir a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável. Em 2012, o que se discutia nesse momento era a adoção de uma economia chamada economia verde, né? Ou seja, você com mais propriedade aliar a economia, as questões econômicas com a proteção do meio ambiente. Então essa economia verde ela deveria ou deve ser considerada no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza e claro, para isso seria necessário a implantação de estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável, né? Todas essas coisas ficaram expressas nesse documento chamado O Futuro que Queremos, né, que é o resultado das discussões da Rio+20 e que ainda também é muito criticado em função também ainda de ser ainda um documento muito geral e muito vago, né, diferente daquilo que foi verificado em 2002, né? E aí, veja só, 2002, Rio 2002, para nós brasileiros é um privilégio muito grande, uma honra a gente falar a respeito dela, até mesmo porque alguns documentos, como a gente já falou, né, foram aprovados e que dão uma repercussão muito clara para a gente hoje. Por exemplo, quando a gente tem a Convenção da Diversidade Biológica, que a gente já falou sobre ela em outro momento, né, quando a gente tem aí a Agenda 21 e quando a gente tem um outro documento importantíssimo que é a Convenção Quadro do Clima, né, que deu origem a outras, né, a outras discussões e documentos como o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris e uma série de mecanismos para a redução dos gases de efeito estufa, né? E até hoje se discutem os resultados e se procura implementar os resultados da Eco 92. E que algumas delas vocês vão ver na continuidade das nossas discussões, já que você vai poder ouvir o podcast, né, e refletir um pouco a respeito da repercussão dessas conferências, né, dessas 3 conferências no Brasil, nas políticas brasileiras, tá? E também no nosso texto você vai conhecer um pouco mais a respeito da Rio 92, né, de uma forma mais específica. Tá bom? E não esqueça de realizar a atividade diagnóstica e de se aprofundar no assunto também para melhor discutir com o nosso professor responsável pela atividade síncrona da nossa disciplina. Não esqueça de seguir a gente aí nas nossas redes sociais, tá bom? Até mais, tchau, tchau!